Olha só, Guilherme, não sei se você separou o vídeo que eu tinha pedido da Michele falando que o Dino não pode ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal porque ele é comunista. Aliás, esse tem sido uma acusação, aí um argumento usado pelos extremistas bolsonaristas para se manifestar contra o Flávio Dino. E aí muitos falam, não, porque ele se diz cristão, mas ele é comunista. Com frequência a gente ouve essas falas, principalmente de pastores que são terrivelmente bolsonaristas, capitalistas, né, pastor? Olha só a fala recente da Michele num evento do PL Mulher. Bota aqui para a gente ver, Guilherme. A gente não pode aceitar esse tipo de gente estando no poder. Você já imaginou se esse homem consegue chegar no STF? O que ele não vai fazer com a gente? Deus está no controle de todas as coisas. Vocês precisam interceder por essa nação. Aí o Senhor indicado para o STF... Tá aí ela fala, né? Esse senhor comunista. E aí, pastor, muita gente fala... Como que você vê esse argumento de que comunista não pode ser cristão? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu sou pastor comunista, né? Então, começa por aí. Mas a questão toda, André, Henrique, primeiro que as pessoas não sabem nem o que é comunismo. Se você perguntar para a Michele o que é comunismo, ela não vai saber explicar, ela não vai saber falar sobre o que é isso. Criou-se um fantasma chamado comunismo, que ninguém sabe o que é, e aí eles vão com esse discurso. E é uma questão perigosa, porque, assim, por exemplo, hoje me chegou um vídeo do pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, falando a mesma coisa. Olha, temos que orar porque Deus não pode deixar um comunista chegar ao STF. A gente tem que ser contra isso. Então, isso não é só um discurso da Michele. E isso não é só, eu vivo batendo nessa tecla, não é só um discurso neopentecostal. A gente está falando de igrejas presbiterianas, de igrejas batistas, de igrejas históricas, com esse mesmo discurso. Porque o discurso do inimigo é sempre bem-vindo. Essa coisa do inimigo em comum, daquela coisa... e geralmente é uma coisa abstrata, que não tem uma historicidade. É o comunismo, é a nova era, é o Lorde Maitreya. Isso são sempre inimigos colocados na história da igreja que não tem materialidade. Então, assim, você não tem como provar aquilo. Fica na base do discurso, cada um acredita conforme for. Isso é um problema sério, porque as pessoas acreditam nisso. E a gente tem que combater isso, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que informar contra isso. E eu vivo dizendo assim, tem gente que fala assim, Jesus era comunista. E eu falo, tá, legal essa coisa, mas não, Jesus não era comunista, até porque esse sistema não existia na época dele. Mas eu digo, sem medo de errar, o comunismo é muito mais próximo do Cristo do que o capitalismo. Então, não é que o Jesus era comunista, mas o comunismo é muito mais cristão do que o capitalismo. Por isso que eu sempre falo isso, gosto de repetir, brinco com isso, mas é a verdade. Eu não tenho que me explicar por ser pastor comunista. Quem tem que se explicar é o pastor capitalista. Como é que ele é pastor, e defende um sistema baseado no acúmulo de riquezas? Como é que ele é pastor e defende um sistema baseado na exclusão do outro? Como é que ele é pastor e defende um sistema baseado na dilaceração da dignidade humana? Então, ele é que tem que se explicar, não sou eu. Então, essa coisa, e aí entra muito do que aconteceu lá em Brasília, na minha fala, foi que eu falei isso, E aí o Henrique falou no começo, logo as manchetes são essas, pastor petista,
pastor petista, pastor comunista, pastor de esquerda. E é interessante isso, porque os outros eles não adjetivam. Os outros são só pastores. Né? Como se fosse uma coisa normal o cara ser pastor e mentiroso. Né? Como esse pastor da Igreja Batista de Pinheiros, que é um mentiroso. Como o pastor da primeira Igreja Batista de Curitiba, que é um fascista. Como o pastor da Igreja Batista Atitude no Rio, que também é fascista, que apoiou Bolsonaro, chama Bolsonaro no púlpito para orar. Esses não precisam se explicar. Né? Por que eu tenho que me explicar? Então, acho que isso aí é muito, muito interessante a gente perceber, porque essas pessoas, primeiro, desconhecem o que é socialismo, desconhecem o que é comunismo. Né? Elas desconhecem tudo, elas criticam sem saber. Né? Porque vão na onda. O meu pastor falou, eu vou repetir aquilo, eu vou, né, retweetar aquilo, eu vou jogar nas redes, não importa se é verdade ou não. Então, isso é muito sério. Inventam, né, um número toda hora, né? Eles pegam números que nem existem esses dados. É um livro chamado Livro Negro do Comunismo, que joga lá que foram 100 milhões de mortos no comunismo, e aí lançou isso, tipo aquela fake news que contada, né, uma mentira contada várias vezes, e aí a Michelle tá lendo lá, não, porque no comunismo, o comunismo matou 100 milhões de pessoas, tipo... Né? Eu estava uma vez no debate, alguém usou esse argumento comigo, né? Aí eu falei, bom, a gente quer falar mesmo de extermínio de pessoas, eu posso falar bem disso porque eu entendo, porque eu sou cristão, né? Porque o cristianismo exterminou muita gente na história da humanidade. Então, se é para a gente falar sobre isso, quando o cristianismo foi poder, e ele não surge para ser poder, ele surge para ser serviçal, né? A fé cristã não é para ser apoderada, ela é para ser serviçal. O Cristo fala, eu vim para servir, eu vim para ser o garçom da turma, para servir o pessoal. Quando o cristianismo se torna uma instância de poder, ele mata muita gente. Então, quando alguém me fala, o comunismo matou, primeiro que, como você falou, isso ninguém sabe os dados, né? Aquela coisa, fonte, vozes da minha cabeça, né? A pessoa tirou da cabeça dela e vai. Porque o comunismo matou... Eu falei, mas historicamente eu tenho como provar que o cristianismo matou muito mais gente. Não só matou, como apoiou sistemas de exploração. Por exemplo, a África foi devastada por governos apoiados pela Igreja, tanto católica quanto protestante. Então, não é... Quando a gente olha a devastação que é... E é muito engraçado isso, porque tornam a África um continente, entre aspas, maldito. Só que essa maldição da África, quem levou foram os cristãos. Quem amaldiçoou a África foram os cristãos. Foram os governos católicos e protestantes que invadiram a África, que saquearam a África e fizeram tudo isso, e fizeram com a bênção da Igreja. Então, isso também precisa ser denunciado. Então, quando alguém vem falar, o comunismo matou, fala, vamos falar de matança? Vamos falar disso aí? A coisa não pode não ser muito boa. Até porque as mortes causadas pelos cristãos são historicamente comprovadas. Já as mortes comunistas, eles tiraram desses institutos de vozes da minha cabeça. Então, isso é muito complicado. José, tem uma coisa... Deixa eu falar o superchat antes, Henrique, eu já passo a bola para você. O Fazo Ellison de No Arafat, ele diz, sobrenome aqui, né? Quem fala que o comunismo matou 100 milhões de pessoas está omitindo que o capitalismo mata uma criança de fome por segundo mundo afora. E o Alila da Silva, nossa membra por 33 meses, diz: seria tão bom não ouvir a voz de Michelle, repercutir a fala desta inominável causa repulsa. Pois é, ela que está aí se lançando como inclusive favorita à vaga de senadora no Paraná. Então temos que falar, né, de todas essas pessoas que se tornam aí figuras públicas da política. Henrique. Eu ia, na verdade, completar não, né? Eu ia aqui...
a minha intenção era, na verdade, colaborar com o que o Zé estava falando, porque é curioso, né, Zé? Porque, assim, reunião na igreja, reunião dos empresários, pode, mas reunião com populações que vivem na rua, não pode. Assim, de forma sucinta, tem alguém que deve estar lendo a Bíblia errado, não tem, Zé? Com certeza. Eles não leem a Bíblia. Essa turma não lê a Bíblia. Eu não tenho medo de dizer isso. Essa turma não conhece a Bíblia. Essa turma eles provavelmente são daqueles que procuram versículos isolados assim na internet, só para eles botam assim, empresário. Aí tem algum versículo que fala sobre empresário. Aí não tem, mas tem empresa. Rapaz, eu já vi coisas absurdas, do tipo, Jesus falando no templo que tinha que cuidar dos negócios do pai dele. E aí, porque tem uma tradução que fala isso, cuidar dos negócios do meu pai. Negócios, mas ali o negócio é cuidar das coisas do meu pai, cuidar E o pessoal está vendo, Jesus fala de negócios, que ele estava cuidando dos negócios do pai dele. Então, assim, Jesus era um empreendedor, um empresário. Então é absurdo. É absurdo. Essa turma não lê a Bíblia. Porque se eles lessem a Bíblia, se eles lessem principalmente os evangelhos, eles teriam que se arrepender. Como é que alguém lê o evangelho? Como é que alguém chega próximo da ideia e da pessoa de Jesus Cristo e faz arminha com a mão? Como é que alguém faz isso e fala mal do Padre Júlio porque leva comida aos pobres? Entendeu? Então, assim, eu vivi para ver gente católica dizer que não é representada pelo Papa, eu vivi para ver gente evangélica dizendo que não se sente representada por Jesus, porque a grande representação deles talvez seja outra, talvez seja um rei lá do Antigo Testamento, porque tinha muita riqueza, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Então, essas pessoas abandonaram o evangelho. Sabe, eu estava vendo uma fala do Henrique Vieira, e eu concordo, acho que a gente tem que começar a repensar essa coisa de pastor progressista, e exatamente pelo que o Henrique falou no começo, né? Porque quando eu digo pastor progressista, por que o outro não precisa ser adjetivado? Então, eu sou pastor, ponto. Aí a gente vai para a disputa, a gente vai de igual para igual. Porque quando eu digo pastor progressista, eu estou querendo dizer que eu tenho algo a mais. Eu entendo o que a gente está dizendo com isso. É lógico, a gente está nesse meio progressista, nesse meio de esquerda. O meu canal mesmo no YouTube, que agora eu vou reativar, é o Pastor de Esquerda. Porque a gente também precisa fazer esse enfrentamento. E isso é importante. Olha que interessante, você falou da Michelle no Paraná. A minha fala no Congresso, na conferência do PT, foi uma fala de reação a uma mesa. A gente teve a mesa com a Aniele Franco, com a Esther Dweck e com o Silvio Almeida. E aí, no final, você abre aquelas inscrições, eu fiz uma fala de 3 minutos. E quando acabou aquilo, para mim, eu tinha falado ali, acabou, era uma fala numa mesa qualquer, né? E 3 horas depois já tinha uma matéria na Folha de São Paulo com a minha fala quase toda, né, colocada lá. E aí eu falei, nossa, por que isso chamou a atenção? Né? E por que essa coisa do pastor petista? Porque aí é engraçado que a matéria da Folha foi pastor petista quer criar bolha gigante evangélica. Até aí, beleza. Aí a matéria foi replicada, lógico, com algumas coisas assim a mais, na Gazeta do Povo. Aquela coisa extremamente fascista, né? E lá a manchete era: pastor petista diz que 30% dos evangélicos são fascistas, né? Porque isso fez parte da minha fala, né? Mas aí é interessante como cada um destaca. E o mais curioso foi que eu fui criticado por uma evangélica do Paraná. Ela falou assim, você causou aqui, isso separa. Eu falei, não, a gente tem que ir para o enfrentamento dessa gente. Aliás, se a Gazeta do Povo faz uma matéria falando mal de mim, eu me sinto lisonjeado.
né? Se a Gazeta do Povo faz uma manchete sobre mim que não seja boa, eu falo, que bom, sinal de que aquela coisa incomodou, sinal de que aquela fala deu alguma cutucada ali. Tanto que isso foi parar depois em 2 sites de fofoca gospel. A gente tem... Cara, Adri, a gente tem isso no meio evangélico. Tem site de fofoca gospel. É ótimo, né? Tem o Fuxico Gospel, não tem esse site? Então, saiu no Fuxico Gospel e saiu no Buchicho Gospel e no Fuxico Gospel. Então, assim, aí, cara, isso é surreal, né? A gente tem site de fofoca evangélica.